Aqui você vai ouvir os áudios completos dessa história. Senador Rodrigo Cunha, o mais votado do estado de Alagoas, disse que não apoia Jair Bolsonaro porque Jair Bolsonaro defendeu o assassino da mãe dele, Ceci Cunha. A deputada Ceci Cunha, do PSDB, foi assassinada no ano de 1998, um pouco antes de ser diplomada pelo TRE do estado dela. Foram assassinados ela, o marido, a sogra e o cunhado, enquanto preparavam a festa da diplomação dela. O acusado foi o primeiro suplente da coligação, deputado Talvânia Albuquerque. Diziam que a primeira vítima escolhida tinha sido o deputado Augusto Farias, irmão do PC Farias, só que ele descobriu a trama, então ela foi o plano B. O Talvani conseguiu passar de primeiro suplente a deputado, só que acabou sendo cassado pelos pares em abril de 99. Jair Bolsonaro foi o único deputado que discursou a favor dele na Câmara dos Deputados. Isso é um fato. Foi o único. Houve uma comissão que ouviu Talvânia Albuquerque para decidir se ele seria cassado por quebra de decoro parlamentar. Eu tirei aqui um trecho do depoimento de Talvânia Albuquerque, lembrando que ele foi efetivamente condenado a 103 anos de prisão por ter sido o mandante desse assassinato. Ele e dois assessores dele, Jadielson Barbosa da Silva e José Alexandre dos Santos, além de mais dois ajudantes e de um matador que tinha o apelido Chapéu de Couro. Ele era o autor intelectual do crime, efetivamente, esse deputado Talvânia Albuquerque. Vocês vão ouvir ele prestando depoimento na Câmara agora. Então, a partir deste momento, o deputado Talvânia Albuquerque, condenado a 103 anos de prisão pelo assassinato da deputada Ceci, que era a que tinha a vaga que ele assumiu, sendo inquirido pelo ex-deputado Moroni Torga. Vamos ouvir. Porque eu queria a quebra de sigilo telefônico exatamente para provar que eu nunca tinha ligado para o Chapéu de Couro, sempre ele ligou. As que ele ligou a cobrar, eu pude comprovar perante a comissão, mas as que ele não ligou a cobrar, só com a quebra de sigilo. Aquela parte do telefonema, o que ficou de fora do telefonema que o senhor disse que foi cortado? Tem uma parte que ele diz assim, como vamos matar o careca, aí eu fico sem saber se realmente qual careca ele está se referindo. E se o assunto me parece também estranho, porque esse telefonema foi o quê? Foi mais ou menos novembro, tal. Aí eu digo, que careca? Ele diz o Augusto. Isso eu me lembro perfeitamente que ele usa o termo Augusto, ele usa esse nome. Eu digo, não, que é isso? Isso é um dos trechos da conversa que foi cortada. E existem outros trechos, porque nessa conversa, o Jadielson fala também com o Chapéu de Couro. E não aparece. Então essa ligação foi cortada mais ou menos 50%. Mas me diga uma coisa. Claro que assim que o senhor recebeu do Chapéu de Couro a informação de que queria matar Augusto Farias, o senhor imediatamente ligou para Augusto para avisar. Claro que eu não fiz isso. Primeiro porque o Chapéu de Couro é uma pessoa de alta periculosidade. E depois, se o interesse era que eu matasse o Augusto para que eu tivesse uma vaga de primeiro suplente, se eu não quisesse matá-lo, ninguém iria matá-lo. Não havia necessidade de me meter numa confusão tão grande como essa. Preferi ficar calado. Quer dizer, alguém lhe dá o aviso de um crime e o senhor prefere ficar calado? Deputado Moroni Torga, se alguém vai propor ao senhor que mande me assassinar e só o senhor tem interesse nesse assassinato, se o senhor não o fizer, ninguém o fará. Não havia razão para preocupação. Então o senhor tinha interesse nesse assassinato? De forma nenhuma. Mas o senhor acabou de dizer que só... Eu disse o seguinte, se alguém o procura e mostra interesse... O senhor disse que
O único que tinha interesse no assassinato era o senhor. Não fui eu que disse. Não. As nossas notas taquigráficas estão aí. Não, mas eu estou levando em consideração a condição de suplente. Está claro. Não, eu levo em consideração a condição de ser humano. Eu não quero mandar matar ninguém. Se alguém vem me dizer que vai matar um colega, de imediato eu ligo pro colega e digo, olha, tem um fulano de tal aí que está se oferecendo para te matar, meu amigo. E por que vai ser eu o único? Quer dizer, isso eu não entendi dessa parte. Me explica melhor. Exatamente isso que eu falei com o senhor. Tem que se ver o binômio, periculosidade do indivíduo com quem eu estava lidando. E primeiro que o interesse, presumível interesse, seria do primeiro suplente. Então, se eu, primeiro suplente, não queria matar, ninguém mais ia querer. Portanto, o deputado não estava correndo perigo de vida. Tanto que não morreu, está vivo. Bom, esse foi um dos pontos da quebra de decoro. Ele sabia da ameaça de morte contra um deputado e nada fez, como é a obrigação legal dele. É impedir um crime que poderia ser cometido, que estava em andamento. Aí vem o ponto 2. Ele contribuía financeiramente com a família do matador, o tal do Chapéu de Couro.